Cientistas podem ter descoberto causa da coagulação sanguínea após vacinação contra a Covid-19, diz FT. Cientistas alemães acreditam ter encontrado a causa da coagulação sanguínea advinda das vacinas Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson. Rolf Marschalek, professor na Universidade de Goethe, em Frankfurt, e líder do estudo sobre a reação adversa desde março, pensa que sua pesquisa pode ajudar na formulação de uma cura para a questão dos coágulos, reporta o The Financial Times. O estudo, pré-publicado na quarta-feira, 26, demonstra que o problema se encontra nos vetores adenovirais utilizados por ambas as vacinas para transmitirem instruções genéticas ao corpo sobre o pico do vírus SARS-CoV-2. Uma vez dentro do núcleo da célula, certas partes da proteína de pico do vírus se juntam ou se separam, criando versões mutantes incapazes de se ligarem à membrana celular onde ocorre a importante imunização. As proteínas mutantes flutuantes são secretadas por células no corpo, desencadeando coágulos sanguíneos em cerca de 1 em 100.000 pessoas, segundo a teoria de Marschalek descrita na mídia britânica. Casos de coagulação sanguínea, detectados em pelo menos 142 pessoas dentro da Europa e responsável por 56 mortes no Reino Unido, levaram à restrição e suspensão das vacinas AstraZeneca e Johnson & Johnson em mais de uma dúzia de países. Marschalek, por sua vez, acredita que há uma saída direta se os fabricantes das vacinas em causa conseguirem modificar a sequência do gene que codifica a proteína de pico do vírus, evitando assim que ela se divida. Segundo o The Financial Times, a Johnson & Johnson já teria entrado em contato com o laboratório de Rolf Marschalek para pedir orientação, com o objetivo de achar um jeito para adaptar sua vacina e impedir o ajuntamento ou separação de parcelas da proteína de pico. No entanto, vários cientistas pedem cautela à teoria de Marschalek, pois afinal, é apenas uma entre tantas outras, e também são necessárias maiores evidências que suportem seu funcionamento, com a agência Sputnik Brasil. Publicado decreto que regulamenta nova modalidade de leilão de energia. Os contratos do leilão terão duração de até 15 anos. Serão negociados contratos de potência de reserva de capacidade, com início de suprimento a partir de julho de 2026. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta uma nova modalidade de leilões de energia, para contratação de reserva de capacidade, com um primeiro certame do tipo já previsto pelo Ministério de Minas e Energia para dezembro. Publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de sexta-feira, 28, a medida não está associada à crise hídrica atual, uma vez que já vinha sendo discutida no governo e mira usinas que entrariam em operação apenas no futuro, mas tem ligação com o processo de privatização da Eletrobras. Alterações. A medida provisória, MP, sobre a desestatização durante a aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados estabeleceram uma obrigação de contratação pelo governo de novas termoelétricas a gás nos próximos anos, por meio dos leilões de reserva de capacidade como os agora regulamentados pelo decreto do presidente. O primeiro leilão desse tipo deverá ser realizado em dezembro, segundo uma portaria da Pasta de Minas e Energia também publicada na noite de sexta-feira, em separado. O certame visará fechar contratos com usinas termoelétricas a gás e hidrelétricas novas ou existentes. Os contratos do leilão terão duração de até 15 anos.
Serão negociados contratos de potência de reserva de capacidade, com início de suprimento a partir de julho de 2026, e contratos de compra de energia no ambiente regulado, com suprimento a partir de janeiro de 2027. O texto de privatização da Eletrobras que passou na Câmara prevê, após mudanças do relator Elmar Nascimento, de EMBA, aprovadas pelos deputados, que o governo deverá contratar 6 gigawatts em termoelétricas a gás para operação a partir de 2026, 2027 e 2028, sendo 1 GW em um estado do Nordeste e 5 GW entre usinas no Norte e Centro-Oeste. O projeto também estabelece obrigação de contratação de até 2 gigawatts em pequenas centrais hidrelétricas, PCHS, no leilão de energia A6 deste ano. O Ministério de Minas e Energia disse em nota na noite de sexta que, com o leilão de reserva de capacidade em dezembro, o A6 de 2021 não será mais realizado. Mas o leilão de dezembro permitirá às distribuidoras contratar energia para atender seus mercados a partir de 2027. Detalhes: o certame negociará 2 produtos, um envolvendo potência e energia, voltado a hidrelétricas e termoelétricas, e outro com contratação somente de termoelétricas despacháveis com alguma inflexibilidade operativa, o que significa empreendimentos que operarão na base do sistema, gerando todo o tempo. Embora o certame mire térmicas para reforçar a segurança do sistema, a medida vinha sendo discutida antes das atuais preocupações com o suprimento de energia em 2021, decorrentes de uma crise hidrológica histórica que tem se agravado. A contratação de usinas na nova modalidade de reserva de capacidade passou a ser prevista em lei derivada da MP 998, publicada em 2020 e aprovada em fevereiro deste ano. O Ministério de Minas e Energia disse que essa é considerada uma medida de transição no âmbito da modernização do setor. A pasta também disse que essa nova forma de contratação busca evitar que o custo da segurança e confiabilidade do sistema, que beneficia a todos, venha a onerar um grupo de consumidores em detrimento de outros. As usinas contratadas nos leilões de reserva de capacidade terão seus custos pagos tanto por consumidores das distribuidoras de energia quanto por empresas e indústrias que negociam seu suprimento no mercado livre de eletricidade. Com a Agência Brasil, ALERJ debate descriminalização da população em situação de rua. A descriminalização da população em situação de rua e a valorização dos profissionais de assistência social foram os principais temas discutidos na audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, que aconteceu de forma remota, na sexta-feira, 28. De acordo com a deputada Mônica Francisco, PSOL, presidente da comissão, a realidade dessa população é complexa e exige, por parte das políticas públicas, estratégias bem elaboradas e que envolvam diversas áreas. A parlamentar falou também sobre a precarização do setor de assistência social, observando que a valorização desses profissionais é fundamental para o processo de humanização das pessoas em situação de rua. Para que haja uma efetiva abordagem e acolhimento, a categoria precisa estar munida e ter seus direitos trabalhistas garantidos.
Precisamos elaborar mecanismos de fiscalização a partir da alergia da Câmara Municipal da capital e demais municípios sobre as secretarias estaduais e municipais de assistência social, comentou. Mônica Francisco disse ainda que pretende averiguar se a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, NORB-RH, do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, está sendo seguida com ênfase na questão da gestão democrática da política de assistência e se os trabalhadores estão tendo seus direitos respeitados. A questão da abordagem realizada pelos profissionais de assistência social em ação conjunta com os agentes da segurança pública foi amplamente discutida entre os participantes da audiência pública. Para Renata Freitas, representante do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, o serviço de abordagem social tem como objetivo a aproximação e estabelecimento de vínculos de confiança. Como a gente vai conquistar a confiança desse usuário se a abordagem é feita acompanhada de um agente armado? Não se pode criminalizar para depois proteger, comentou. Renata deu início ao debate sobre a necessidade de descriminalizar e humanizar a pessoa em situação de rua. Precisamos pensar nas articulações com essas políticas. Entendemos que cada órgão tem seu objetivo, mas o que estamos dizendo é que, em todos os protocolos e normativas da assistência, o que a gente tem é essa prerrogativa de articular. Principalmente com a política de saúde. Então, a gente entende que neste momento não cabe abordagens conjuntas com a polícia, acrescentou. Participante da reunião, o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, PMERG, Ivan Souza Blas Júnior esclareceu que os agentes de segurança que acompanham os assistentes sociais nas abordagens não podem ser os protagonistas dessa pauta. Apenas no ano de 2020. A PMERG interveio em mais de 250 casos em que a população de rua era vítima de violência, tentativa de homicídio ou remoção alheia à legislação vigente. Somos uma corporação composta por homens e mulheres sensíveis à causa voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua, disse. Foi bem na cabecinha o vereador Raymond, PT, que preside a Comissão Especial de População em Situação de Rua da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, salientou sobre a importância de entender a situação dessas pessoas em situação de rua. Quem é essa população? Onde ela está? Quais são as suas necessidades? O que é compreendido como importante para ela retomar a sua vida? São perguntas necessárias para darmos início à estruturação de políticas públicas assistenciais para essas pessoas, explicou Raymond. Que também trouxe números do censo 2020, segundo o qual há no município do Rio de Janeiro 5.728 pessoas em situação de rua. Embora este seja o dado apresentado pelo último censo, o vereador ressaltou que esse quantitativo já ultrapassa de 20.000 homens e mulheres nas ruas da cidade. Testado em 2002, voto impresso causou confusão e tornou urna eletrônica vulnerável à fraude. Fracasso levou o Congresso a revogar a medida no ano seguinte. Bandeira do presidente Jair Bolsonaro e de aliados, o voto impresso foi testado em 2002 e, em vez do aumento da segurança, transparência e confiabilidade, o diagnóstico foi em sentido oposto. As eleições nessas localidades se tornaram mais inseguras, confusas e passíveis de fraude. Ao todo, a Justiça Eleitoral acoplou naquele ano 23.000 impressoras às urnas eletrônicas de Sergipe,
do Distrito Federal e de cidades próximas às capitais, em um total de 150 municípios. 6% dos eleitores brasileiros passaram, na ocasião, pela experiência de escolher seus candidatos na urna eletrônica, tendo ao lado um mecanismo em que podiam conferir visualmente a impressão do voto para, após isso e sem contato manual, o papel ser automaticamente depositado em um local lacrado. O teste foi feito devido a uma lei aprovada pelo Congresso instituindo a impressão do voto eletrônico, não confundir com as cédulas de papel usadas em todo o país até o início dos anos 1990, a partir do pleito de 2004. A análise do relatório divulgado pelo TSE. Tribunal Superior Eleitoral, das duas ações de inconstitucionalidade analisadas pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e dos documentos anexados ao projeto de lei do Congresso que revogou a medida em 2003 mostra uma lista de episódios e indicadores que contraindicam fortemente a adoção novamente do modelo em 2022. O relatório do TSE resume os problemas encontrados. A experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo. Sua introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência. Por outro lado, criou problemas. Nas sessões eleitorais com voto impresso foi, a, maior o tamanho das filas, b, maior o número de votos nulos e brancos, c, maior o percentual de urnas com votação por cédula, com todo o risco decorrente desse procedimento, e d, maior o percentual de urnas que apresentaram defeito, além das falhas verificadas apenas no módulo impressor. De acordo com o documento, no Rio de Janeiro cerca de 60% dos eleitores não conferiram a impressão. Na Bahia, eleitores não conseguiram finalizar a votação. No Distrito Federal, que teve 100% das urnas com impressora de voto, o índice de quebra foi de 5,3%, contra 1,4% do restante do país. Outro dado que impressiona, e muito preocupa, é o fato de nas sessões com voto impresso, 30,2% delas terem utilizado o sistema de voto cantado, enquanto nas sessões que utilizaram urna eletrônica, sem voto impresso, o percentual foi de apenas 0,68%, diz o relatório. A referência é ao modelo em que há utilização de cédulas devido a problema na urna. Depois, esses votos são cantados para registro em um programa da urna eletrônica. O voto cantado fragiliza o processo de votação e apuração, na medida em que possibilita a interferência da ação humana, com todas as suas consequências. Novo estudo afirma provar origem da Covid-19 em laboratório de Wuhan. Um professor universitário britânico e um virologista norueguês afirmam que tem provas da origem artificial do novo coronavírus e que ele foi criado no laboratório de Wuhan, segundo o tabloide Daily Mail. Daugley e Sorensen analisaram os experimentos de cientistas do laboratório de Wuhan entre 2002 e 2019. Concluíram que os cientistas chineses, inclusive em conjunto com universidades norte-americanas, supostamente desenvolveram os mecanismos de criação do SARS-CoV-2. Grande parte do trabalho dos especialistas de Wuhan foi focada em torno da controversa pesquisa ganho de função. Os cientistas tentaram criar um vírus mais contagioso, para que se reproduzisse mais rápido em células humanas. Isso era necessário para estudar melhor o impacto potencial do coronavírus nos humanos,
de acordo com Dalgley e Sorensen. Os cientistas chineses pegaram o coronavírus de morcegos como base, e depois acrescentaram um novo espinho, tornando o vírus SARS-CoV-2 mais contagioso e mortal. Uma das características principais que confirma a teoria é uma sequência de 4 aminoácidos que Dalgley e Sorensen encontraram no espinho do coronavírus. O virologista norueguês explicou que todos os aminoácidos possuem carga elétrica positiva, o que permite ao vírus se juntar às partículas negativas de células humanas, como um ímã, e assim se tornar mais infeccioso. Tal como os ímãs, os aminoácidos de carga positiva se repelem, por isso em vírus de origem natural raramente há sequência de 3 aminoácidos. 4. Aminoácidos em uma sequência é algo extremamente pouco provável, concluiu Sorensen. Em março de 2021, um relatório da OMS elaborado em colaboração com as autoridades chinesas insistiu que é extremamente improvável que o coronavírus tenha escapado do laboratório chinês de pesquisa em Wuhan. No entanto, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu a continuação da investigação sobre um possível vazamento do coronavírus a partir do laboratório. Quinta, 27 de maio, a Embaixada da China nos Estados Unidos apelou para uma investigação completa sobre a Covid-19 e condenou a politização do assunto. A declaração chinesa foi feita após o presidente norte-americano, Joe Biden, ter ordenado aos serviços de inteligência dos Estados Unidos para intensificarem seus esforços a fim de estabelecer a origem do coronavírus. Biden não excluiu a possibilidade do vírus ter vazado de um laboratório chinês. Com a agência Sputnik Brasil. A falta que faz não ter governo. No começo dos anos 60, quando a audiência dos televisores em preto e branco se dividia no Rio de Janeiro entre a TV Tupi, Canal 6, e a TV Rio, Canal 13, e a Novata TV Excelsior, 2, que teve vida curta e sucumbiu com dívidas fiscais e trabalhistas no governo militar, a TV Continental, Canal 9 dava traços e a TV Globo só surgiu em 1965, fazia grande sucesso um programa da Tupi que satirizava os costumes e a política. Era a boate do Ali Baba. Um personagem recorrente era interpretado pelo ator baiano Mário Tupinambá, que ficou conhecido como deputado baiano e na escolinha do professor Raimundo era o esquentado camarão, é a mãe. Numa noite, Mário Tupinambá fez sátira fantástica de Carlos Lacerda, ferrenho crítico de vários governos, em especial de Getúlio Vargas. De óculos, a calva que se acentuou com o tempo, adentra a boate acompanhado de um séquito de assessores e um grupo de jornalistas e se acomoda numa das mesas principais. Transformada em estado da Guanabara em 1960, após a mudança da capital federal para Brasília em abril, a antiga capital, assim como São Paulo, vivia em 1962 sob o racionamento de energia. As famílias ficavam à luz de velas das 18 às 20/21 horas, o que gerou um baby boom na época, e a falta de água, problema crônico há 2 décadas, tinha se acentuado. A situação era tão crítica que uma paródia alterou a marchinha de carnaval Cidade Maravilhosa, de 1935, que virou o hino oficial do estado da Guanabara, logo surgiu do espírito crítico carioca. Dizia assim: cidade maravilhosa, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz,
pois logo os jornalistas assediam o suposto Carlos Lacerda e começam a perguntar: por que falta luz? E ele rápido no gatilho: se falta luz, de quem é a culpa? É do governo. Outro vem e alfineta: e a falta de água? A construção da adutora do Guandu estava em curso, para garantir água a Guanabara até o ano 2000 e foi das grandes inaugurações de Carlos Lacerda. De novo ele responde de bate-pronto: se falta água, de quem é a culpa? É do governo. Nisto, um assessor mais atento cochicha algo ao pé do ouvido, lembrando que ele era o próprio governador, e ele exclama: ó diabos, chega de oposição. Pois na sexta-feira, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que não prima por se alinhar 100% com as ideias e atos do presidente Jair Bolsonaro, foi provocado pela imprensa, no Palácio da Alvorada, a avaliar o andamento da CPI da Covid. Sua resposta: acho que está desorganizada, e completou: o objetivo da CPI qual é? Avaliar as ações do governo no combate à pandemia, e não a ação do presidente. A ação do governo. Bingo! Para ele, os senadores deveriam focar a investigação em ações voltadas para o que foi feito em relação à saúde, à economia e às questões sociais, para produzir um relatório final honesto. E o general fez questão de enumerar 3 frentes que deveriam ser examinadas pela CPI: saúde, vamos ver o que foi feito para minorar os efeitos da doença; economia, o que foi feito para mitigar os efeitos do lockdown na economia; social, o que foi feito para auxiliar as pessoas que estavam em situação de dificuldade. E concluiu: se a CPI se organizar dentro disso aí, chegará a um resultado, a um relatório decente e honesto. O general parece ter tocado justamente no ponto fraco da gestão da pandemia: a ausência ou inação do governo federal na coordenação das ações. Comecemos pela saúde. Neste maio, no qual acumularemos mais de 460 mil mortos pela Covid-19, com cerca de 58 mil óbitos no mês, houve uma expressiva queda após a hecatombe de abril, quando perdemos cerca de 150 mil brasileiros. Em parte, a queda de mortes e contágios foi obtida com a maior rigidez na circulação aplicada por vários estados e cidades em abril, renovadas este mês. Mas os dados de novos contágios ainda põem o Brasil como 2 graus no mundo. A Índia lidera, com média de 188 mil casos, numa população de 1.380 milhões. O Brasil tinha 49 mil e a Argentina vinha em terceiro com 39 mil, seguido da França, com 25 mil, e da Colômbia, com 23 mil casos. Mas a cepa indiana está se espalhando pelos países vizinhos ou próximos. O Nepal, com 29 milhões de habitantes, tinha 10 mil casos, Malásia, com 32 milhões, Tailândia, com 70 milhões, Vietnã com 97 milhões, Bangladesh, com 147 milhões, Indonésia, com 276 milhões, Paquistão, com 220 milhões e Filipinas, com 104 milhões. Vão demandar quantidades gigantescas de vacinas, escasseando a oferta no mundo. Para efeito de comparação, somos 213 milhões de habitantes. Mas só na quinta-feira, 27 de maio, houve a reunião mensal, via Zoom, para a coordenação do combate à pandemia da Comissão Intergestores Tripartite, CIT, integrada por representantes do Ministério
da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, para estreitar as ações de combate à Covid-19, que enfrenta novas e perigosas cepas, como a da Amazônia e a da Índia. O CIT foi criado nos anos 90 para dar eficiência às ações do SUS nas 3 instâncias de governo, federal, estadual e municipal. As reuniões ocorrem na última semana de cada mês. Até a decretação da pandemia pela OMS, em março de 2020, os temas eram dengue, malária, tuberculose ou surtos de sarampo, vírus que já tinha sido erradicado com vacinação, mas voltou a graçar pela recusa de muitas famílias, por razões religiosas, a proteger os filhos na infância. Em janeiro nem houve reunião, embora já circulassem notícias do misterioso vírus na China. A primeira de 2020 foi em 13 de fevereiro, antes do Carnaval, quando poderia ter sido decidido forte controle nos aeroportos, com testes em turistas e viajantes brasileiros vindos do exterior. O ex-ministro Mandetta já se penitenciou sobre isso. Durante a pandemia, ele atuava diariamente na TV, numa catequese para incutir na população os novos hábitos de higiene constante das mãos, uso de álcool em gel e máscaras, enquanto sua equipe articulava com os secretários estaduais e municipais a provisão de equipamentos de proteção individual, EPIs, para o pessoal da saúde, além de respiradouros, máscaras e camas especiais. A montagem dos hospitais de campanha veio desta articulação especial, na qual grandes empresas, industriais, comerciais e financeiras, se envolveram. A busca desenfreada pelas nações ricas destes insumos, cuja produção estava concentrada na China e na Índia, provocou uma inflação de preços com leilões em aeroportos vencidos pelas nações mais ricas. Mandetta deixou o governo em 16 de abril, na semana seguinte à Páscoa, batendo de frente com o presidente Jair Bolsonaro na questão do isolamento e da retomada das atividades, em live em 20 de março. Bolsonaro tratou a Covid-19 como uma gripezinha e anunciou, repetindo Donald Trump, a retomada das atividades do comércio na Páscoa. Nelson Teich assumiu em 18 de maio e deixou o cargo 28 dias depois, também recusando avalizar a cloroquina na rede SUS. Fez uma reunião do CIT, em 21 de maio, quando foram estabelecidos a criação de centros de triagem. Ele queria ampliar as testagens para ver onde o vírus estava mais atuante, e definidos financiamento dos hospitais de campanha. O general Eduardo Pazuello, indicado para secretário executivo de Teich, assumiu interinamente em fins de maio. Em junho, o CIT se reuniu mais cedo, 18 de junho, porque, com as comemorações de São João no interior do país que deveriam estar suspensas, como o Carnaval, a reunião marcada para dia 24 foi antecipada. Este ano, ocorrerá o mesmo, ocorrerá no dia 13. Espero que entre as decisões, proíba as festividades que geram aglomerações, o que facilitaria a propagação da cepa indiana que já está presente em vários cantos do Brasil, sem falar da nova cepa brasileira. Na gestão Pazuello, efetivado a partir de setembro, há muitas reuniões. Poucas tratam de vacinas, que já tinham sido aventadas por Teich. Os primeiros contatos da Pfizer foram com sua equipe em maio e as tratativas se arrastaram com Pazuello.
As revelações já feitas na CPI já servem para montar um quebra-cabeças altamente devastador da falta de ação e coordenação do governo federal na saúde, cujo epicentro foi a falta de oxigênio em Manaus. Na área social, houve enorme relutância na aprovação do auxílio emergencial para os milhões de brasileiros que perderam emprego ou renda com a redução, voluntária ou induzida na circulação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, queria aprovar algo em torno de R$ 200 mensais, que era o teto do Bolsa Família, distribuído a pouco mais de 30 milhões de pessoas. O Congresso fincou o pé num auxílio de R$ 500 mensais. Com instinto político, o presidente Jair Bolsonaro aumentou o cacife para R$ 600 mensais. Mas, seguindo o projeto da calamidade pública, que limitou a autorização para o estouro das metas fiscais ao ano de 2020, o AI começou a ser podado 50% em setembro e não foi renovado para 2021, como se a pandemia fosse acabar na mudança do ano fiscal. Assim como a popularidade do presidente subiu, embalada pela ajuda do auxílio emergencial, ela começou a murchar tão logo foi cortado pela metade e a inflação dos alimentos tinha obrigado as famílias a cortar as compras nos mercados. O governo ressuscitou o AI a partir de março, no máximo em R$ 250. Cortou praticamente metade dos 64 milhões de beneficiados em 2020, mas a popularidade do presidente não reagiu e continua a cair. Cogita-se em nova prorrogação até o fim do ano e em implantar um Bolsa Família turbinado no ano eleitoral de 2022. O desastre na economia é o mais grave. O governo não cuidou de controlar o dólar. Irrigou a economia com bilhões de reais, liberando os depósitos compulsórios, à vista, a prazo e de poupança, dos bancos, mas, como em várias ocasiões na história do país, eles não se transformaram em créditos para as famílias e as empresas. Houve renegociações de empréstimos às famílias e às empresas. Os bancos limparam as carteiras de créditos em atraso, mas, embutindo os juros que estavam muito altos de março a maio de 2020, a expansão real, descontada os juros e a inflação, foi pequena para o setor produtivo. Os programas de sustentação do emprego não foram renovados na mesma intensidade em 2021 e os dados do desemprego ainda estão elevadíssimos mesmo na retomada. O Itaú previu esta semana que o PIB cresça 5%, devolvendo o tombo de 4,1% em 2020, mas, em função do alto desemprego e da pobreza, mantém a expansão em apenas 1,8% para